um vídeo que está lá no stream, a gente já consegue colocar o vídeo mesmo que a gente quer aqui. Ou a gente pode colocar, né, como o professor falou, da sua playlist, quem tem, né, o canal no YouTube, ou mesmo que seja o vídeo que você quer que o aluno veja no YouTube, usa como opção site, ao invés de usar como opção vídeo, tá? De compartilhar vídeo. Fora esses, né, existem outros também, né, aplicativos que dá para a gente incorporar ali na tela, né, para utilizar durante a aula. Então, por exemplo, o outro exemplo que eu coloquei para vocês é do Whiteboard. Então, para as aulas que você tem que escrever, né, não existe mais a lousa agora, né, a gente tem que fazer tudo virtualmente. Então, eu posso usar esse quadro branco da própria Microsoft também como uma guia. Então, por exemplo, se é só alguma coisa ali que eu quero que os alunos colaborem comigo, ou mesmo que só eu vá mostrar para o aluno, você pode escolher aqui, ó, o quadro de comunicações, né, o quadro branco, só você edita, ou que você pode deixar os alunos colaborarem. Eu vou deixar aqui que todos podem editar. Que aí vocês também, né, quem tiver no computador, se quiser entrar aqui onde a gente está em recursos de postagens. Então, eu criei o quadro de comunicações aqui e a gente consegue, né, utilizar alguns recursos quando a gente está aqui dentro da própria guia. Então, por exemplo, posso colocar os post-its, né? Ou usar aqui a opção de texto para escrever alguma coisa. Para poder mostrar para o aluno. E além, né, de usar isso dentro da própria guia, aqui, né, eu consigo também, dá para escrever alguma coisa. Só não tenho, acredito que algumas outras opções que a gente tem se colocar no aplicativo, tá? Que seria só se eu quero que o aluno coloque alguma coisa, se alguém conseguir colocar um outro post-it aqui ou colocar um texto, quiser fazer um teste, né, só para ver se funciona, está dentro da própria aula. Ou, né, quando eu estou explicando algum conteúdo que eu precise de utilizar algum outro recurso de imagem, por exemplo, a gente pode carregar aqui, né, como um exemplo que eu deixei lá para vocês. Então, eu posso instalar esse aplicativo na minha máquina, né, no meu caso aqui eu instalei o aplicativo, então eu vou só abrir, né, se eu não tenho eu posso baixar o aplicativo, então ele vai abrir, né, ou vai baixar ou vai abrir como aplicativo e não no navegador aí, como é o caso. Deixa eu ver, abriu o meu. E eu posso carregar, por exemplo, uma imagem. Então, eu estou explicando lá sobre. Eu não sei, né, nada sobre essa imagem, mas eu pensei no sentido dos professores lá de biologia, enfermagem, né, que querem falar alguma coisa sobre alguma parte lá do corpo ou de sistema de alguma coisa. Isso serve para todos, né? Todas as disciplinas. Então, enquanto você traz, né, você pode trazer essa imagem, uma imagem que você já tenha, né, no seu computador, ou você pode fazer a busca dentro do próprio aplicativo. Então, da Microsoft, o navegador não é o Google, é o Bing, né? Então, ele vai abrir aqui a opção para você pesquisar, né, no Bing. Então, sei lá, tabela periódica. Quero mostrar para os alunos lá a tabela periódica. Não tem? Não todos. Abriu. Então, vou pegar lá a tabela periódica. Não sei se todos daqui são válidos. Professores aí de química, me perdoem. Não entendo nada disso. Só vou usar o exemplo, né? Então, ó, ele puxou aqui uma tabela e aí eu quero, né, trabalhar naquela aula sobre algum elemento químico aqui, né? Então, eu posso utilizar, né, as opções lá do lápis, marcador, para poder sinalizar o que eu estou falando ali na aula. Isso, né, eu posso fazer, como a gente colocou lá, em uma guia, né, enquanto ele está dentro das postagens ali, eu não estou compartilhando minha tela com o aluno, eu não estou fazendo uma reunião com o aluno,
ou se eu estiver fazendo uma reunião com um aluno, né, e eu tiver o quadro branco instalado aí no meu computador, eu consigo fazer, né, isso que eu fiz agora. Abrir uma imagem relacionada lá ao assunto que eu estou abordando na aula, e aí enquanto eu explico, né, eu vou marcando, eu vou sinalizando o que é para ele fazer, né? Então dá para usar aí como se fosse um Paint, né? Para você poder desenhar também sobre a imagem. E aí, né, tem outras opções também, né, para você poder utilizar uma régua, por exemplo. Nas aulas de matemática, você vai fazer algum gráfico, alguma coisa, né? Dá para você utilizar aí, né, mudar a posição, falar sobre graus e tudo mais. Então dá para fazer brincar, né, de bastante jeito aí com um quadro, tá? Colocando imagem ou escrevendo, né? Ou pedindo para os alunos colaborarem com você. Né? Então aqui eu estou só apresentando, mas eu poderia também adicionar, né, um aluno para poder compartilhar um link, né? Aqui está desativado, eu vou habilitar ele aqui, ó. Ele vai gerar um link que aí eu posso compartilhar, por exemplo, lá nas postagens dentro do Teams, né? Enquanto eu estou em aula, então eu copio o link, coloco lá, falo para eles, ó, entra aqui, né, nesse link para vocês poderem colocar lá um post-it ou para você colocar lá, escrever alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Então, o quadro branco aqui ele pode ser também colaborativo. Tá? Então, tem algumas opções de configuração, né? Por exemplo, eu quero formatar a tela de fundo. Dá para colocar aqui ó, o quadrado, né? Para quem utiliza papel, como é que chama esse negócio aqui? Milimétrico? Não, não lembro da época de escola. Mas tem aqui algumas opções para você utilizar como plano de fundo, né? Linha, né? Eu quero que escreva alguma coisa. Ele vai colocar aqui as linhas, tá? Aqui não dá para ver, né? Muito bem, porque eu coloquei a imagem aqui na frente, tá? Mas tem as linhas aqui. Se a gente pegar uma folha em branco, né? Dispensar essa bagunça toda que eu fiz aqui, dá para a gente ver aqui as linhas, tá? Então, dá para usar também o quadro branco, né, aqui da própria Microsoft, que tem em aplicativo e tem dentro do Teams, para você poder dar uma aula explicando, que dependendo da disciplina, né, é necessário, né, o professor escrever alguma coisa ou falar alguma coisa. Então, em algumas aulas eu utilizo também, né, vou utilizando o quadro branco para poder explicar alguma coisa, eu vou anotando aqui, né, que aí tem as opções aqui para eu poder escrever, né? Como com a canetinha, né, eu não tenho muita coordenação motora para escrever, por exemplo, isso aqui, eu posso digitar, tá? Quem tem, né, mesa digitalizadora, aí fica mais fácil, né? Até mesmo para desenhar e tudo mais. Se eu for tentar desenhar aqui, vai ficar muito horrível, né? Os professores de artes também me perdoem, que eu não tenho muita habilidade com isso, não. Tá? Mas assim, são recursos, né, para a gente poder é, implementar aí na aula e, e poder fazer uma aula um pouquinho parecida com o que a gente faz em sala de aula. É claro que na aula remota, né, a gente não fica o mesmo tempo com os alunos online, porque é muito cansativo. Então, mesmo o conteúdo, né, a gente não vai passar exatamente todo o conteúdo ali, mas o que a gente puder aproveitar de recursos para melhorar o entendimento deles, né, já ajuda bastante. Né? Eu creio que para eles, né, faz toda a diferença. Tá? E uma preocupação que eu sempre tenho, né, quando a gente vai fazer aula através de uma reunião com eles, é a questão da conexão. E se ele vai conseguir, né, ou não fazer aquilo. Então, às vezes, por exemplo, para um aluno colaborar com um quadro, né, para ele poder colocar alguma coisa ali com esse quadro, às vezes fica mais difícil se ele estiver fazendo acesso pelo celular. Então, é importante também a gente pensar, né? Será que esse recurso é melhor só para que ele visualize? Então, eu vou escrever
ou se dá, né, para a gente colocar isso, para que eles possam também colocar o conhecimento deles ali. Então, alguns recursos que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu já fiz o teste e deu certo, mesmo o aluno com o celular, ele consegue, né, fazer aquilo. Tem alguns recursos que já não. As opções, né, que ele tem pelo celular são menores. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado também na hora de cobrar, né, do aluno participar ativamente, né, ali, por aquele recurso, porque às vezes ele não tem como por conta do aparelho que ele está usando. Também, né, o que já aconteceu é, por exemplo, o aluno ele tem o computador, mas aí para não fazer, né, para não participar, ele está lá usando no celular, porque ele sabe que não tem como ele fazer. E algumas vezes ao contrário, né? Ele estava no celular, mas se você falar, ó, isso daqui dá para fazer pelo computador, ele consegue entrar no computador e fazer. Tá? Então tem algumas atividades que às vezes eu deixo para eles, né? Mesmo o aluno que não estava ali na hora da aula, ele volta depois e faz. Isso é bacana também, porque ele quer, né, experimentar, ele quer entender como é que funciona aquilo, então ele acaba voltando e fazendo a tarefa, né, fazendo a atividade. Muito bem. Fora esse whiteboard, existem outros quadros, né, brancos interativos também virtuais. Não sei se vocês já utilizaram algum, né, mas do Google tem o Jamboard, que também dá para usar no celular, dá para instalar, né, o aluno consegue instalar no celular para poder colaborar, né, com o professor. Aí o Jamboard ele tem recursos diferentes desse que eu mostrei agora, né, da Microsoft. E tem outros recursos. E do celular, né, ele tem recursos diferentes, mas tem algumas coisas que são até a mais, né, do que quando a gente usa pelo computador. Então, tudo vai depender, acredito, do contexto, né, para que o professor possa empregar aquela ferramenta, tá? Mas dá para a gente se aproximar bastante aí do nosso ritmo de aula com esses recursos. Beleza? Legal. Bom, né, Patrícia? Tem bastante coisa que dá para a gente fazer que às vezes a gente fica meio perdido, né? Mas a gente consegue também. Legal. Alguns usaram, outros não usaram. Esse daqui é de agora ou é daquela hora do site? Vocês estavam comentando aí. Do site. Ah, do site. O quadro branco vocês já usaram? Pouco, mas já usei. Já usou. É que tem uma coisa também que até a gente entender o funcionamento e como que a gente vai colocar isso para o aluno, O, bem confesso que mesmo já conhecendo o recurso antes, eu comecei a usar este ano. o que eu tenho usado bastante, André, eu abro o mesmo Paint lá, deixo como uma segunda aba, compartilho ele e o quadro branco eu uso como lá. Aí tem uma ferramentinha que é aquele Light Shot, que é de captura de tela, né? E já aí eu capturo e jogo lá e vou explicando por lá mesmo. Que aqui também a diferença aí é que você não usa outro recurso, ele já vai ficar ali, né, na tela Sim, para eles. sim, sim. Às vezes o Paint, por exemplo, às vezes tem outros recursos que você não tem aqui, que às vezes você precise para aquela aula. Beleza. Mas tá bom, pelo menos assim, a gente tá trocando experiência, eu tô vendo que tem muita coisa que alguns já viram, outros não, e isso é legal, porque agrega. Eu ficaria muito chateada se eu chegasse aqui e todo mundo já tivesse visto tudo que eu tô falando, aí ia ficar ruim, né? Muita coisa daí eu não vi, nem 10% do que você acabou de passar. E tem bastante coisa nesse mundo assim, que assim, eu também, como eu falei lá no comecinho, eu não sei tudo, não sou dona da verdade, não. E tem muita coisa que eu estou descobrindo agora. Então, assim, o convite da Beth foi essa troca de experiência. Então, por isso que eu aceitei fazer esse desafio, porque, na verdade, assim, tempo a gente não tem,
né? Mas eu acredito que se os professores estão interessados em compartilhar essas experiências, em aprender, por que não, né? A gente dar uma enxugada em tudo aí e fazer esse curso aí para trocar essas ideias. Isso é bacana demais. Eu estou super feliz assim por estar compartilhando isso com outras pessoas. Eu acho que o conhecimento a gente não tem que ficar com ele só para a gente. Quanto mais a gente passar isso para outras pessoas, todo mundo aprender, eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? Não adianta só eu saber usar isso e aí, os outros, né? Porque a escola ela é feita por todos os professores, então acredito que a gente tem que trabalhar em conjunto para melhorar o aprendizado dos alunos, principalmente porque a gente sabe que a gente perde muito aluno, né? E agora, por conta dessa pandemia, se a gente não modificar algumas coisas, né, e trazer isso do ano passado para cá, a gente vai acabar perdendo muito mais. Eu não sei aí nas escolas de vocês, mas aqui os alunos, a gente tem muita dificuldade. Eu, mesmo tendo, né, todo esse conhecimento de recurso e tudo mais, tem turma que é totalmente apática a tudo que você faça. Então não adianta, eu posso dar cambalhota, eu posso fazer o que eu quiser, que eles não vão entrar na aula, porque já vieram com essa filosofia do ano passado. O contrário das turmas de primeiro ano, que agora começaram agora esse ano, e aí já entrou num ritmo diferente. Então é mais fácil a gente puxar essa galera para não perder isso lá no segundo módulo, no segundo ano, e manter, né, essa sala toda, do que a gente começar a diminuir, né, as divisões de turmas aí, né, para algumas disciplinas. Então acho que a gente precisa realmente, né, se juntar forças aí para ajudar todo mundo a, a incentivar, né, os alunos a participarem e estarem ali, né, com a gente, porque houve uma mudança, né, algumas famílias antes saíam de escolas particulares e entravam nas ETECs. Né? Hoje a gente está vendo um movimento contrário, porque nas escolas particulares eles estão mantendo as aulas no mesmo ritmo online. Né? É claro que não é a mesma coisa, não é a filosofia do centro e tudo mais, mas eu acho que o que a gente puder fazer para melhorar e segurar esses alunos, né, por que não? Então, compartilhar isso com outros professores, eu acho que é o principal aí, desafio, né, para que todo mundo tenha conhecimento também. Beleza, o que mais? O que mais? Deixa eu ver o que eu coloquei ali. Tá, então compartilhar vídeo, compartilhar arquivo, né? As imagens eu coloquei ali também a questão de que a gente pode, né? Se eu tenho um arquivo com imagem, eu posso compartilhar ele aqui, só que a imagem não vai aparecer como essa aqui na postagem. Ela vai ficar como um desenho de um arquivo, aí o aluno clica na imagem e ela abre. Essa aqui, como eu coloquei, Ctrl C, Ctrl V. Então, eu posso pegar, né, alguma imagem que eu tenha em algum arquivo. Por exemplo, já é um material que eu tenho que tem uma imagem lá. Eu quero colocar esse material no Teams, mas eu não quero compartilhar ele como um arquivo, porque às vezes o aluno não abre o arquivo. Se ele estiver aqui dentro da postagem, ele vai ler e vai ver, né, a imagem. Mas se tiver num arquivo, ele vai ter preguiça de abrir o arquivo para ver o que tem lá dentro. Então a gente já pode colocar a imagem ali também. É só copiar e colar mesmo, tá? Então não tem muito segredo. Então, por exemplo, quero compartilhar essa imagem aqui, ó. Tá dentro de um arquivo meu lá do Word. Dou um Ctrl C aqui, vou lá no Teams, dou um Ctrl V lá, a imagem já tá aqui, enviar, tá no meu post. Tá? Então, simples assim. Tô dando uma atividade lá que o aluno tem que compartilhar alguma imagem comigo. Eu quero que ele pegue alguma imagem lá e coloque aqui. Você pode orientar ele a fazer dessa forma, ao invés de mandar os arquivos para você ter que abrir os arquivos. Cada um põe sua imagem no seu post, tá? Na sua postagem. E aí a gente vai ver uns recursos também para organizar isso, né? Para não deixar aqui só nas conversas, né? Que às vezes também é difícil de
de acompanhar. Então, às vezes, o que acontece? Quando eu faço mais de um post, né, mais de uma postagem na aula, aí às vezes eu tô lá, né, para mim tá aqui, tá nessa posição. Aí o aluno fala, professor, o que tem que fazer? Eu falo assim, tá lá no post de baixo. Aí fala, não, professor, mas esse post para mim tá aqui em cima. Por quê? Conforme a conversa vai fluindo, o Teams ele vai mudando as postagens de lugar. Né? Então, para não acontecer deles ficarem perdidos, a gente pode usar outras ferramentas também, que não só aqui os posts, né? Aqui é interessante para a gente poder manter, né, todo o conteúdo num único lugar. Mas a gente pode usar outros recursos também, né, para poder organizar essas informações, e nada impede também de, depois que você utilizou aquele recurso, você compartilhar a imagem final dele. Normalmente eu tenho feito isso. Então, quando eu uso, por exemplo, o Padlet, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu pego a imagem final que ficou lá, dou um Ctrl+C, um print screen, né, copio lá a imagem e jogo aqui no final, né? Aí eu falo, vocês foram incríveis, todo mundo colaborou, tal, dá uma incentivada também, tá? No trabalho que eles estão desenvolvendo ali durante a aula com você. Bom, vamos para o item 3 aqui, para a gente não prolongar muito. Recursos, né? Outros recursos que a gente pode usar. Então, alguns professores perguntaram a questão do controle, né? De frequência, como que funciona, né? Como que a gente pode usar. O Insights, né? Ele é um aplicativo também que a gente pode colocar aqui e pode dar uma ideia, né? De como está o acesso do aluno ali àquele seu conteúdo. Ele mudou um pouquinho a carinha esse ano, né? Quem usava no ano passado viu que tem alguns recursos diferentes aqui no Insights. E eu costumo colocar ele no canal geral, tá? Então, vou acrescentar ele aqui para vocês verem como que está aqui o desenvolvimento aqui da turma. Então, ó, o aplicativo é esse aqui, Insights. Não sei se vocês já trabalharam, já utilizaram ele aí nas aulas de vocês. Então, todo aplicativo que você for colocar, você vai adicionar, né? Então, no caso, ele vai adicionar aqui na guia também, tá? Que é a mesma coisa, né? Se eu não quero que apareça no canal para os alunos, né? Eu tiro aqui essa opção e salvo. Que aí ele vai ficar aqui só na aba de cima para o professor. Então, o Insights, né? Ele coloca agora aqui algumas informações, alguns cards, né? Informativos aqui. Então, quantos alunos estavam inativos semana passada? 40, tem 40 alunos na sala, né? Estava inativo porque a sala abriu hoje, né? Mas tudo bem. E aí ele coloca algumas informações, né? Então, por exemplo, esse daqui, né? Que eu acrescentei só para fazer o teste, ele coloca aqui que geralmente trabalha de manhã cedo. Por quê? Foi o primeiro que acessou lá aquela minha aula. Tá? E quando isso acontece com alunos também, ele vai pegar o que acessa sempre antes de todos e vai colocar, né, aqui nesse cardzinho de hábitos, né? Então, aqui o Edson também e assim por diante. E aqui embaixo, a gente consegue visualizar as atividades dos alunos. Então, como que está fluindo a comunicação, ó, já foram 115 novas mensagens aí, né, no decorrer da aula hoje. E aqui a gente pode acompanhar as atividades dos alunos. Então, quem entrou, onde, quem fez o quê, e que horas que ele fez e quando ele fez. Então, a gente consegue mudar essa informação aqui, ó. Por exemplo, eu quero visualizar de todas as atividades, né? Ou eu quero visualizar uma atividade específica, eu quero saber só sobre as reuniões, eu quero saber só para quem viu os arquivos, quero saber só quem acessou lá as minhas tarefas, tá? Ou posso ver geral, né, de tudo. E aqui ele deixa eu mudar também o período. Então, por exemplo, hoje, essa semana, no último mês. Então, você consegue ir acompanhando essa evolução dos alunos também nas tuas aulas. Então, no caso, essa turma de vocês, é só hoje que a gente teve atividade, porque a gente começou a aula hoje. Mas aí a gente consegue perceber, ó, as pessoas que
conseguiram, que acessaram alguma coisa, né, na hora que eu criei, que eu adicionei vocês, algumas pessoas entraram já antes, tá? Então, eu consigo ver o aluno que está participando da minha aula, né? Às vezes ele não está lá na reunião porque ele não tem um celular, o celular é do pai, da mãe, foi trabalhar e não tem como ele acessar no horário da aula, mas depois ele acessa. Então, eu consigo saber esses alunos que estão fazendo esse acesso depois, e eu consigo saber também aquele aluno que não acessou nada, né? Então, eu consigo visualizar aqui. E como eu sei, né, o que ele fez, o que ele não fez, é só clicar, né, passar o mouse aqui em cima, ó, ele vai me mostrar, né, onde ele entrou, o que ele fez, o que ele não fez, tá? Eu posso pedir para visualizar, né, eu posso ir passando o mouse vendo de cada um, né, para poder ter essa noção aí. Então, eu consigo fazer essa visualização dos alunos, né, sobre reuniões, por exemplo, que a gente está em reunião. Observa que nem sempre, né, ele coloca essa informação de forma adequada, porque às vezes ele só vai colocar isso depois, tá? Então, assim, não tirem, né, essa informação que essa informação aqui ela é a correta naquele horário. Sempre tenta ver depois, né, do dia, né, do que ocorreu, para que você possa fazer uma checagem um pouco mais segura para conversar com um aluno, por exemplo. Ah, você não acessou nada, né? O que está acontecendo, né? Normalmente eu faço isso, por exemplo, verifico, né? Acompanho o andamento do aluno ali nas atividades, e aí eu converso com o aluno pelo chat, né? Então, a gente consegue chamar só uma pessoa, né, no chat. Então, se eu clicar aqui, ó, eu consigo digitar o nome do aluno, né? E aí eu falo só com ele, ou eu posso inserir vários nomes aqui, né? E mandar uma mensagem para todo mundo. Ao invés de eu ficar escrevendo uma por uma, né? Eu posso colocar para todo mundo. E se eu conseguir organizar a minha equipe com uma marca, por exemplo, né? Então eu tenho, como que eu chamei a turma de vocês? Turma 1, professores, não. Não lembro, eu criei um nome para a turma de vocês. Eu posso colocar o nome da turma, né? E ele vai mandar para todo mundo. É esse aqui, ó, de vocês, que é da nossa aula de hoje. Então, ó, coloquei o nome da turma, ele já colocou o nome de todo mundo aqui que está na turma de vocês. E aí eu digito a mensagem uma vez só. Ele vai mandar para todo mundo daquela equipe. Tá? Então, se for para todo mundo, para a sala toda, só que você, né, quer que apareça para cada um recebendo lá a sua mensagem, você pode fazer isso, né? Ou se for uma mensagem para uma única pessoa, né, você vai colocar lá o nome da pessoa, vai clicar lá no nome da pessoa e digitar a mensagem para ela, tá? Ou mais de uma pessoa, só ir acrescentando o nome que você quer ali, né? E aqui é a mesma coisa, né? Tem alguns recursos que dá para você escrever uma mensagem melhor, tal. E isso tem dado alguns resultados também no sentido de, às vezes, você chamar o aluno ou chamar a atenção do aluno, que nem aqui, por exemplo, é das minhas turmas de terceiro módulo. Então, às vezes eu fico falando sozinha com ele, ele nem responde. Não responde chat, não responde no grupo do WhatsApp. É uma turma, como eu falei, né? Cada turma tem o seu jeito. É ao contrário, né, de turmas de primeiro ano, que sempre estão ali mandando mensagem, responde. Às vezes o aluno fala, já aconteceu, né, que de aluno que respondeu a pergunta assim, nossa, professora, me senti importante agora, né, que eu coloco lá, percebi que você não tem entrado nas aulas, o que está acontecendo, né, de que forma eu posso te ajudar? O aluno, ele se sente valorizado, né, então ele retorna aquela mensagem, puxa, professora, né, não sabia, né, eu vou entrar, amanhã eu entro na aula. E tem aqueles também que, quando você compartilha o link, né, não é a aula dele, mas ele quer entrar na sua aula do mesmo jeito. Aí aparece também aqui nas atividades, né, que tem um aluno tentando acessar, né, a sua aula, a sua reunião, só que ele não é daquela equipe.
né? Então, tem que tomar cuidado também, porque às vezes tem aluno que quer participar de mais de uma vez, principalmente o professor quando dá aula turma A, turma B, né? Então, você coloca o link para a turma A e vai um aluno da turma B e clica lá. Então, dá para usar, né, dessa forma. Verificar o que está ocorrendo ali, né, e conversar com aquele aluno específico, né, para saber o que tá pegando, tá? Ele dá uma opção aqui, né, de ajuda, né, para entender a página, não dá para ler lá, para ter mais ideia, né, do funcionamento. Como é algo novo, né, dá para a gente também buscar um pouco mais de informações aí sobre ela. Deixa eu ver o que nós temos. Tá matando aula online? Quem tá matando aula online? Não, quando você comentou que tem aluno que não é daquela turma e querendo entrar, né? Mesmo que não seja a aula dele, então tá matando aula online, entre aspas. Sim, ele tem aula com outro professor, mas não fala com outro professor. Eu costumo colocar ali no chat, porque aparece em atividade, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas aparece lá em atividades o nome do aluno, né? Para você aceitar ou recusar, né? Aí, antes de clicar no recusar, eu coloco, quando você passa o mouse em cima lá do aluno, do nome do aluno, aparece para você digitar uma mensagem. Então, eu coloco lá, fulano, acho que agora a sua aula é com o professor tal, né? Para ele poder, né, entrar como professor. Porque o que acontece, né? A questão do disponibilizar o link. Às vezes, porque você disponibilizou o link e o outro professor não disponibilizou o link, o aluno clica no seu link, né? É porque ele não tem o hábito, às vezes, de ele já chegar e entrar no Teams, procurar lá a aula que ele tem naquele horário. Tem aluno que tem dificuldade até hoje de entender a grade de horário dele. Então, ele não sabe, né? Se ele é turma A ou se ele é turma B, se ele está em qual disciplina naquele horário. Já teve vezes do coordenador mandar no mesmo dia, umas 3 vezes a grade de horário lá, porque o fulaninho entra lá no grupo do WhatsApp, mas agora é aula com quem? Né? Aí os próprios alunos falam, eu me organizei assim, a menina mandou uma vez uma foto que ela desenhou o quadro, a grade, pendurou na parede do quarto, né? Para ela saber o horário das aulas, e o aluno ainda perdido. Então, tem aluno de todo tipo. Eu acredito que vocês também tenham alunos assim, né? De todo jeito. Os que participam de mais, né? E os que participam de menos também. Mas vamos lá. Então, dentro dos recursos da Microsoft, a gente já falou do Insights, né? Que é para a gente poder ver como é que funciona aí. E uma coisa que eu uso bastante com eles, que dá bastante resultado, e é nessa ferramenta, né, que às vezes o aluno volta para fazer porque não ganhou um selo, né, que é legal. Existe um recurso aqui que chama elogiar, né, que eu chamo de selos de incentivo. Por exemplo, você dá alguma atividade para eles, né, e conforme eles vão participando, ou você combina com eles antes, né, ou é para classificar mesmo primeiro, segundo, terceiro lugar, ou é só para dizer, parabéns, todo mundo participou, né? Deu certo, é os selos virtuais. Não sei também se alguém já usou esse recurso ou não. Ele está aqui embaixo, ó. Chama elogiar, essa lâmpadazinha aqui. Então, por exemplo, dei uma atividade aqui para vocês, né? Vocês fizeram. Então, tem alguns selos, né, alguns insígnias aqui que você pode atribuir, né, a um aluno ou a vários alunos. Então, você escolhe o símbolo que você quer dar, aí você vai usar lá, né, por exemplo, vou dar um símbolo aqui para Beth. Aí eu vou escrever lá, né, parabéns por participar da aula de hoje. Continue assim, né? Sei lá. Ou, por exemplo, você ficou em primeiro lugar na competição de hoje, né? Ou você tirou MB na avaliação, parabéns, né? Então, você escolhe o selo, né? Coloca a mensagem, escolhe para qual aluno ou para quais alunos, né? Eu posso ter mais de um aluno também que eu queira dar o mesmo selo, né? E a mesma mensagem. E aí, essa mensagem, né? Depois que eu clicar aqui no enviar, ela vai aparecer ali nas postagens.
tá? Então, eu já utilizei com alunos, né, que a gente fez, por exemplo, uma atividade lá no Kahoot, e aí ficou lá primeiro, segundo, terceiro lugar, eu dei o selo para primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, coloquei lá, e já teve também atividades que eu fiz só por participação. Então, os alunos que participaram da atividade ganharam um selo. E aí, o aluno que não participou da aula aquele dia falou para mim, professora, eu posso fazer ainda? Falei, pode, né? Falou pelo WhatsApp. Ele entrou no Teams, fez, postou lá o que tinha que postar nas mensagens, né? E aí depois eu fui lá e dei o selo para ele. Tipo, ele fez para ganhar o selo. Então ele volta, mesmo que ele não assistiu a sua aula aquele dia, para fazer aquela tarefa. Tá? Então é um recurso também que é bem interessante da gente utilizar. Não sei também, né? Se vocês já usaram alguma vez, né? Mas é uma forma aí da gente incentivar, né, o aluno a participar ali daquelas ações. Beleza? Qual outro recurso que tem aqui? Do 1 a gente já falou do Insight, já falou do Elogiar e já falou do Whiteboard. Beleza. O caderno virtual. Né? Não sei se vocês têm esse hábito de usar o caderno ou não, mas dá para colocar, né? Dá para criar um caderno aqui dentro do Teams mesmo. Eu posso criar esse caderno num canal, né? Ou naquele componente, na disciplina, tá? O caderno ele vai ficar aqui também, né? Nos aplicativos, tá? Então, aqui, né? Eu já tinha criado esse caderno aqui, não lembro. Não criei. Então, tem a guia aqui, né, caderno. Se ela não tiver aqui, a gente adiciona o OneNote, né, que é o nome do aplicativo aí da Microsoft. E como que funciona esse caderno, né? Quando você configura o caderno, vou criar um em branco aqui só para a gente fazer o teste. Ele vai possibilitar você escrever, por exemplo, as matérias ou os assuntos, né? Se você quiser separar, você pode tirar, por exemplo, não quero nenhuma guia de teste, não quero guia de anotações, só quero material do curso e lição de casa. Se quiser acrescentar outro, dá para acrescentar também. E aí, quando você cria esse caderno, ele vai gerar um caderno para cada aluno. Então, cada aluno tem o seu caderno. Né? Os professores que utilizavam, por exemplo, quando tinha aula presencial, o professor dava visto no caderno para saber se o aluno fez ou não a lição, né? Agora aqui no virtual está complicado porque você não sabe se o aluno está estudando, se ele está anotando aquilo que você está falando, né? Normalmente eu peço para eles pegar um caderno, mesmo que seja remoto, né? E fazer anotações, mas a gente sabe o quanto é difícil, né, para o adolescente que não tem essa vivência do ambiente online estudar sozinho, né? Então, às vezes, se o caderno já estiver dentro do Teams, pode facilitar para ele, né? O caderno está ali e ele vai fazendo as anotações dele, né? De aula, ou os trabalhos você pode pedir para que ele faça e coloque no caderno e não envie um arquivo para você, por exemplo, né? A gente pode usar isso, por exemplo, nas atividades não avaliativas, né? Em que você vai dar alguma tarefa, ao invés do aluno enviar, você pede para ele colocar no caderno. Então, lá na aba do caderno dele, o professor vai ter acesso, né, a todos os cadernos de todos os alunos. Então, o professor vai conseguir acompanhar o que cada um deles está fazendo, tá? E o material do professor, ele não aparece. Então, aqui, por exemplo, o professor consegue ver, né, todo o conteúdo do aluno, mas o aluno não consegue ver, né, o conteúdo, por exemplo, que o professor está criando lá no ambiente dele, tá? Então, por exemplo, né, tem alguns recursos bem interessantes aqui para que o aluno possa utilizar, além de texto, né, imagem e tudo mais. Então, o professor pediu para ele fazer um trabalho lá de pesquisa. Ele pode colocar aqui, ao invés de mandar um arquivo lá para você. Né? Um professor de inglês, né? Ou um professor de espanhol. Existe um recurso aqui que é
o ditado, por exemplo, ditar alguma coisa. Você pode escolher em qual língua você quer ditar, se é em português, se é em inglês, se é em espanhol, né? Inglês. I don't speak English. E ele escreve lá. Então, o aluno ele pode treinar. Deixa eu parar aqui, porque senão ele vai escrever nada a ver. O professor pode pedir para o aluno treinar, né, a dicção, acredito que chame assim, a pronúncia, perdão, dicção, é a pronúncia dele, né? E aí ele consegue visualizar também de forma escrita, né? Se ele está escrevendo corretamente. Não escrevendo, mas tipo, se ele está pensando a escrita de forma correta daquela frase, ou sei lá, né? Espanhol, mesma coisa, né? Para quem dá aula aí de espanhol, tem aqui espanhol do México. Deixa eu ver como é que fala espanhol. Eu não hablo espanhol. E aí ele vai escrever, né? Eu não hablo espanhol. Tá? Então é um recurso, né, que vocês podem utilizar também para treinar a linguagem, além do gravador, né? Tem uma opção de gravar também uma mensagem. Então, tem várias coisas que dá para fazer lá com o caderno. Tá? Então, uma ideia aí, né, para essas aulas que utilizam, né, pronúncia, fala e tudo mais. Célia, não conhecia? Célia? Então, é bem bacana. Não, eu dou aula de espanhol e não conhecia, não. Entende? Até um aluno, uma vez, me pediu para habilitar o caderno. Eu falei, mas eu não sei usar o caderno, como que eu vou habilitar uma coisa que eu não sei fazer? Porque tem alguns alunos que já utilizam, né, às vezes com algum outro professor, então ele sabe, né, que tem o recurso. Eu utilizei, né, esse caderno com as disciplinas de PTCC. Então, para cada equipe, eu criei um caderno, e aí a gente trabalhava como diário de bordo. Então, tudo que eles iam pensando relacionado ao projeto, então, para quem trabalha com projetos, para quem trabalha com disciplina de PTCC, de DTCC, né, nesse exemplo que eu dei, né, para as disciplinas de línguas, mas não só isso, qualquer disciplina dá para trabalhar com um caderno, que aí, por exemplo, se dá aula lá de história, geografia, dá para pôr os links, dá para pôr, o aluno fez uma pesquisa lá, colocou um texto, colocou o link de onde ele tirou, colocou uma imagem, uma figura, você vai adicionando tudo no caderno. Fica concentrado a matéria no caderno do aluno. E o professor pode acompanhar também essa evolução do aluno. Né? Tá, mas aí vai aparecer o nome do aluno que colocou o item lá dentro do caderno? Para o professor, sim. Para o aluno vai aparecer o caderno dele. Ah, tá, entendi. Tá? Então, o professor ele tem acesso a todos os cadernos. Teria como você, por exemplo, agora, tá? De abrir esse caderno aí pra gente só colocar qualquer coisa aí, só para ver como ficaria na tua visualização e como ficaria na nossa. Coloca aí para mim. O caderno já está aqui na matéria, está em geral. Seu nome está aqui, ó, Célia Regina. Você já está aqui. Eu escrevi aqui no da Adriana, eu acho que eu escrevi alguma coisa. Foi no da Adriana. É que eu estou vendo a tua aula aqui e eu não estou tendo acesso ao caderno, eu tenho que entrar lá no geral, por isso. Isso. Espera aí, entrei no geral, aí entra em qual? Espera aí, recurso. Caderno, lá na guia caderno. Tá, geral. Imagens, arquivos, caderno. Você está pelo celular ou pelo... Não, pelo computador. Deixa eu ver aqui, mais 5. Caderno, achei. Deixa ele abrir aqui. Mas lá entra mais entra. Demora um pouquinho às vezes, né? Isso que eu falo, a questão do recurso também, né? Por exemplo, pelo celular, o aluno ele não consegue fazer esse ditado, acho que não tem essa opção. Uma opção para ele gravar. Então, por exemplo, o professor pode pedir para ele gravar um diálogo em inglês ou um diálogo em espanhol. E aí depois ele vai mandar em forma de um arquivo de áudio para o professor. Está falando que aqui esta sessão é somente leitura, você não habilitou, ou eu tenho que editar bloco de anotações? Eu não habilitei?
Tá assim, esta sessão é somente leitura. Coloquei aqui, no geral, não é? Aí Geral. tem um caderno, aí tá assim, bem-vindo ao bloco de anotações de classe. Mas aí tá assim, esta sessão é somente leitura. Para mim também. Mas tem um jeitinho de entrar. Editar? Isso. Tem assim, editar bloco de anotações. Aí tem assim, Isso. abrir no navegador, abrir no aplicativo da área de trabalho. Abrir no aplicativo do Teams, que aí ele vai abrir aqui igual tá, né? Ou se você abrir no navegador, ele abre o OneNote lá, acredito que da sua conta de e-mail. Não tem no Teams, só tem abrir no navegador ou no aplicativo da área de trabalho para mim. Então, mas o seu Teams não está instalado? Você Está nesse instalado, eu estou no do instalado. Então, vai nesse daí do abrir no aplicativo. Tá, no aplicativo. Ok. Aí tá assim, deixa eu ver, abrimos este arquivo no Microsoft OneNote no seu computador. É só você tem que clicar, André, ali naquele, onde tá os livrinhos ali, ó, como se fosse um livrinho um do lado do outro. Tem que clicar aí e aí aparece o seu nome. Ah, você não consegue visualizar esse símbolo aqui, Célia? Espera aí, que agora eu tenho que voltar no teu vídeo aqui, que eu tô tentando entrar no caderno e não tô conseguindo. Volta, espera aí, fala. Aqui, ó, do ladinho não aparece esse, tipo, 3 caderninhos, um caído aqui? Deixa eu ver, espera aí. Deixa eu voltar lá. Sim, aparece. Deixa eu fechar essa parte aqui. Dá um clique lá para ver seu nome. Seu nome tá aparecendo aí? Tá, agora sim. Cliquei no meu nome, é isso? Aí coloca o quê? Lição de casa ou materiais do curso? Onde você quiser escrever. Que aqui seria como se fosse, por exemplo, o professor passou uma lição, então vou ter que fazer aqui. O professor compartilhou o material, por exemplo, um material para eu dar visto. Então, eu vou dar um nome, na hora que eu crio, eu dou o nome que eu quiser dessa aba, tá? Lembra lá que tinha 4, né? Eu tirei 2, deixei só 2 aqui para ficar mais fácil. Ok, estou escrevendo aqui. Beleza. Vamos fazendo os testes aí. Vamos ver. Pronto. Bom, eu digitei, né? Agora eu não sei como que vai aparecer aí para você. Deixa eu ver aqui. Mas achou legal para a tarefa do dia? Legal, né? É interessante. Eu queria ver como que aparece aí para você no caderno. Eu vou abrir aqui as equipes para a gente ver. Célia, aprender a aprender. Você já visualizou a minha, então, né, Andréia? Aprender. Você já escreveu, Célia? Você escreveu na lição de casa? Na lição de casa. Oi, professor André, ainda estou engatinhando aí, ó. Eu consigo ver a sua mensagem aqui. Nessa aprendizagem, Beleza? Ok. Quem souber falar alemão também pode gravar em alemão, ó. Tem chinês, tá? Ai, senzi. Eu não sei nem outra, nem português, nem espanhol. Então, assim, das disciplinas, professores, tudo que eu vou falar aqui, se eu falar alguma coisa errada, ignorem, tá? Eu não sou muito boa disso. Diga. Eu na vida com inglês. Ô, Andréia, você tem que clicar em cada um para ver o caderno de cada um. Não aparece já a lista aí para você. Para mim aparece. Tá. Para mim aparece. Já vi. Para mim aparece o nome de todo mundo. Aí coisa assim, por exemplo, se cada um tem mais abas, né? Ou você pode, na hora que você configura o caderno, você cria só uma, se não houver necessidade de mais. Por exemplo, você sempre vai usar o caderno só para fazer lição de casa. Então, você não precisa deixar materiais do curso, porque aí você vai compartilhar na sua postagem. Né? Então, na hora de criar o caderno dentro da equipe deles, né, você só deixa uma aba dessa, não precisa deixar várias. Que aí é mais fácil para o professor saber. Agora, por exemplo, se há necessidade de mais de uma aba, uma é para fazer uma coisa, outra é para fazer outra, e também isso você vai conversando com os alunos. Ó, a gente vai fazer no caderno, você vai mostrar, né, como é que funciona o caderno para eles, porque a maioria também não sabe, então o professor ele vai indicar a forma como ele vai utilizar isso. Beleza? Beleza.
Andréia, só Alguém- tirar uma Oi. dúvida. Com relação ao caderno, o que o aluno coloca lá imediatamente fica salvo. Ele não tem que clicar em nada para salvar. Isso, não tem que clicar em nada para salvar. Se ele tiver conectado, né, se a internet dele tiver funcionando, não aparecer nada assim, salvando, alguma coisa desse sentido. Eu não sei se na hora que eu escrevi se apareceu alguma coisa assim, mas se a sua internet estiver funcionando, ele é automático, tá? Entendi. É que nem o Word, Excel e PowerPoint online, né? Você vai fazer ali colaborativamente com os alunos também, e sem precisar ficar salvando o arquivo, ele salva automático. Mas, por exemplo, se você tem uma internet muito ruim, às vezes ele vai ficar lá salvando, é porque não deu certo. Entendi. Não, é que eu percebi, por exemplo, que para colocar imagem no caderno, ele não funciona, pelo menos no meu, ele não funcionou ali abrindo aqui no Teams. Eu tive que abrir no aplicativo. Daí eu consegui, por exemplo, anexar a imagem, mas fora isso não tinha conseguido. Depende do recurso que você vai utilizar. Às vezes ele deixa você fazer no navegador ou dentro do Teams, né, online. Outras vezes você tem que ter um aplicativo para poder utilizar. Então, assim, é sempre importante verificar se o recurso vai funcionar, né? Eu tenho muita preocupação nesse sentido, como eu falei, dos alunos que usam celular. Que às vezes o professor ele tem uma infinidade de coisas que ele pode fazer, mas às vezes tem aqueles alunos que não vão fazer da mesma forma. Então, o professor ele tem que ter ciência e explicar que quem está fazendo pelo computador é assim, para quem está fazendo pelo celular é assado. Normalmente, nas minhas aulas, eu passo, né, as duas formas. Por exemplo, se tem alguma coisa que eu quero que eles utilizem e no celular aquele recurso tem que fazer de forma diferente, eu costumo passar para eles, né, a forma como ele tem que fazer, tanto no celular quanto no computador. E aí acaba que a maioria acaba fazendo no computador, porque a maioria tem computador. Né? E assim, é claro que a gente tem que pensar naqueles que não têm, então aí você dá também a possibilidade dele entregar de uma outra forma. Mas assim, eu particularmente, opinião minha, né? Eu acho assim uma judiação às vezes você ficar muito limitado por conta, né, daquele aluno que não tem aquele recurso e privar os outros de utilizar, né, que aqui normalmente é a maioria. Então, por isso que eu sempre procuro usar os recursos, mas também dar a possibilidade daqueles que não têm, né, fazer de uma outra forma. Que a gente tem que dar oportunidade para todos, né? Mas também não cobrar, né? Eu quero, mas só se for assim ou só se for aqui. Porque a gente não tem como fazer isso, porque tem alguns que não têm. Então a gente tem que ser bastante flexível também nesse sentido. Tá certo. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Muito bem, pessoal. Estamos bem. Ó, umas 4 horas vamos fazer um intervalinho para a gente dar uma esticadinha nas pernas. Ok, lembrando que 5 horas eu tenho que ir lá dar banho na minha mãe. Então, e tem coisa pra caramba pra gente falar aqui ainda. É. Ó, eu só vou passar por cima algumas coisas aqui pra gente não ficar muito preso. Depois vocês podem ler com calma, tá? Eu deixei esse material aí. E como eu falei, né, algumas coisas que a gente está mostrando aqui na aula, depois eu deixo em vídeos curtos para vocês poderem revisar e fazer, tá? Alguns eu já até coloquei, então, como que usa a ferramenta, né, do elogiar, tal. Eu já tinha esses vídeos, né? Alguns vídeos eu já tinha lá no meu canal também, que eu tenho gravado muita coisa, que nem da próxima semana, que é a parte de avaliações, tem bastante vídeo já lá também disponível, que vocês podem usar. Entra lá no canal, se inscreve, me ajuda, né? E assiste lá todos os vídeos, eu sempre vou colocando lá. É que ultimamente não tem dado tempo de criar muita coisa, mas agora, depois da capacitação, dá para a gente colocar mais recursos lá para vocês também. Beleza. Então, aqui, né, as ferramentas, né, diferentes, né? Tem o Mentimeter, o Padlet e o Kahoot. Acredito que alguns já conheçam, né, algumas dessas
ferramentas aí, e essas ferramentas dá para a gente usar não só de forma remota, né, mas quando a gente estiver em sala de aula também, por que não? Né? Então, a ideia, né, já vem de antes da questão da pandemia, né, e alguns desses recursos eu já uso já há algum tempo com os alunos, e isso deixa, né, o momento ali da aula, o que você está fazendo, a atividade, né, um pouco mais dinâmica, e como a maioria dos alunos, né, tem celular, né, e a gente até brigava com eles para não usar nas aulas, né, e se deixar, eles ficam só nas redes sociais, a gente pode direcionar para que eles utilizem, né, com esses recursos, tá? Então, por exemplo, o Mentimeter, né, ele traz uma série de... deixa eu ver onde que eu coloquei o meu aqui. Kahoot, aqui. Apresentações que você pode criar e você pode trabalhar algum conceito específico com um aluno. Ali eu coloquei um exemplo, né, para a gente trabalhar questões socioemocionais e tudo mais, mas dá para criar, por exemplo, gráficos, né, em tempo real aí para você poder medir alguma coisa com a turma, né? Então dá para criar quadros de perguntas e respostas. Então você tem algumas opções aqui dentro dele que você pode trabalhar. Então eu deixei um link aí na guia da aula para vocês entrarem aqui para ver como é que funciona, tá? Deixa eu ver onde que esse link está aí. Aqui. Dentro do item 3 aí, né, recursos para utilização em aulas, tem um linkzinho, né, para você entrar aqui nessa telinha que eu tô. Ele vai pedir para você escrever aí 3 palavrinhas, né, em 3 palavras, né, como você se sente hoje. Então, você vai preencher aqui, né, as 3 palavras e vai clicar no enviar, tá? Esse recurso do Mentimeter, acho que é isso que fala, você pode trabalhar com link, né, compartilhando o link. Então, se você está online, você pode compartilhar o link. Ou também tem a possibilidade de você usar um código, né? Você projeta lá o código para o aluno. Então, no caso online, você vai colocar isso na hora que você estiver dando a aula, né? Na escola, se tiver o projetor, você vai projetar, ou você vai anotar, né, o código lá na hora que o aluno acessar o site. Você tem um código lá que ele pode acessar a atividade. E conforme os alunos vão preenchendo, né, a informação, né, vão mandando as palavrinhas lá para você, elas vão aparecendo aqui em forma de nuvem de palavras, tá? Então, essa é uma forma de você trabalhar não só esse conteúdo, mas, por exemplo, você quer fazer um brainstorm, né, tempestade de ideias. Então, você pode pedir, né, para os alunos sobre o assunto, ou sobre o que você está abordando lá. Ele vai escrever ali o que você está pedindo, né? Sei lá, colocar qualquer coisa aqui só para vocês verem o que vai aparecer lá. E aí, conforme as pessoas vão enviando, ó, ele vai mostrando aqui na tela. Então, eu trabalhei bastante com nuvem de palavras no sentido de sentimentos dos alunos, sempre no começo, né, de cada semestre, principalmente por conta da pandemia. Então, para medir um pouquinho ali, né, a temperatura, né, os ânimos dos alunos, como que a turma tá, se ela tá cansada, se tá chateado, se tá bem, se não tá bem, para a gente também ter um olhar diferenciado com aquela turma. Então, por exemplo, se a maioria lá tá desanimado, não tá afim de nada, você tem que começar a se policiar também para dar um up, né, para a galera poder se animar e ver o que você pode fazer ali, né, para poder compartilhar isso, para motivar o aluno. E aqui, né, não sei se vocês viram na hora que vocês escrevem, eu habilitei aqui uma opção para o aluno poder fazer comentário também. Então, além de mandar as mensagens, ele pode comentar alguma coisa, tá? Então, tem
uma opção aqui, ó, na hora de você enviar as palavrinhas, que você pode mandar um comentário, né? Ele vai enviar não só as palavrinhas, né, mas também vai enviar um comentário. Então, esse é um dos recursos que a gente pode usar tanto para fazer esse tipo de nuvem de palavra com os alunos, né, em tempo real, ou para poder fazer algum tipo de pesquisa com a turma, né, tem outras opções de apresentação. Depois, né, do Mentimeter tem o Padlet, né, que eu coloquei aí na guia onde a gente fala sobre plataformas de reforço escolar. Então, o Padlet também, a gente pode usar ele tanto online, né, ou eu posso baixar um aplicativo para poder utilizar. Cada vez que eu crio, né, um Padlet novo, eu posso compartilhar em forma de link para os alunos. Então, para que os alunos possam acessar, né, o meu Padlet, colocar lá, compartilhar a informação dele, o recurso dele, né, dependendo do que eu estou criando ou cobrando. Então, aqui eu coloquei para cada um colocar uma plataforma, né, de reforço escolar, que a gente colocou lá 2 opções, né, para reforço escolar no ensino médio. Mas eu também posso criar Padlets para diversos assuntos aí diferentes. Deixa eu ver se essa minha aqui vai deixar. Acho que não, que essa daqui já tem 6. A única coisa é que só deixa você fazer 6 Padlets na conta gratuita. Né? Mais que 6, aí tem que pagar. Ou se você tem mais contas Gmail, você vai abrindo uma para cada conta, que nem eu fiz aqui. Esse daqui tem menos, né? Aí eu uso para outra turma. Então, o Padlet, deixa eu só ver qual das 2 contas é que não tem. O Padlet, ele tem esse limite, né, para você poder acessar não, criar, né, novos quadros, né, de colaboração. Deixa eu só trocar. Essa conta é do Gmail. Nesta conta aqui, eu não tenho 6. Eu uso esse recurso e eu nunca tinha pensado em criar mais de um e-mail, com mais de um e-mail, André. Não acredito. Porque ao invés de 6, né, ou pagar, né, para fazer o upgrade, a gente faz 12 com outro e-mail. Então, olha. Então, ó, ele tem algumas coisas bem interessantes aqui, por exemplo, para geografia, né, história, tem como ir colocando uma linha do tempo, por exemplo, né, informática também, evolução lá dos computadores, né, ele vai criando uma linha do tempo, ou aqui a opção do mapa, né, para geografia, por exemplo, você está trabalhando lá, sei lá, bairros, né, você pode criar um mapa lá da sua cidade, sei lá, vou colocar aqui Cândido Mota, né, que é onde eu moro. Então, ele criou aqui, trouxe um mapa para mim de Cândido Mota. Mas aí, por exemplo, você pode pedir para cada aluno compartilhar, né, alguma coisa específica de um bairro, por exemplo. Né? Então, na hora que ele entrar, ele vai procurar informações do bairro X. Um exemplo, né? Então, Cândido Mota, eu quero... deixa eu só ver onde que é que eu ponho o bairro aqui. Santa Clara. Não é de... tá, VIP Hotel, tá, bairro Santa Clara. Festa Santa Clara, aqui é a igreja de Santa Clara. Então, ele vai trazer aqui a imagem, né, daquele bairro. Então, aí, ideias 1000, né, para vocês trabalharem com essas imagens, né, pedir para pesquisar, sei lá, artes, cultura de uma região, você está estudando lá com os alunos, né, se for de outro país, né, culinária, sei lá, N possibilidades aí, tá? Usando o recurso do mapa.
E quando você cria, né, o Padlet, você pode dar a opção também para, por exemplo, para os alunos votarem lá uma competição de artes, né? Você pediu para eles fazerem um desenho, sei lá, ou fazer uma busca sobre um artista específico e cada um trazer uma imagem. Tem também a opção para você colocar para eles votarem, né, dar uma nota, ou dar um joinha, ou dar um coraçãozinho, e aí você vê lá quem teve mais nota, ou quem teve mais coraçãozinho, quem teve mais joinha, e dá um selo virtual para ele, né? Então, dá para casar aí mais de uma ferramenta também. Então, tem... Põe a casa do André Alonso aí pra gente ver onde que tá. Oi? Acha a casa do André Alonso. Onde que é a casa do André? Em Cândido Moro. Não puxa não, que eu tô dentro da piscina, eu tô de sunga. Eu vou mandar ele mandar a foto. Dá pra pedir também, ó. Manda foto do que você tá fazendo agora aí pra gente. Aí ele vai ter que mostrar, né? Ele na sunguinha, tá? Aqui é a opção de trabalhar com mapas, mas assim, mesmo mapa, né? Dá pra trabalhar outras disciplinas também, né? E as outras coisas, por exemplo, eu já usei... eu esqueço que essa conta não tem mais limite. Aí eu tenho que abrir na outra. Mas já usei também para trabalhar conteúdos de informática. Então, coloca lá em colunas, como a gente colocou ali na opção, né, para vocês compartilharem quais plataformas vocês conhecem. Então, dispositivos que eles conhecem, aí ele pode mandar uma imagem também, né? Ou fazer uma busca na internet já direto da ferramenta. Então, tem bastante coisa ali que dá para a gente incluir, tá? E o Kahoot, a gente vai trabalhar mais com ele na semana que vem, mas só para vocês terem uma ideia da carinha dele, né? O Kahoot, a gente trabalha gamificação, mas nada mais é do que um questionário, né, em forma de quiz, que você vai ter lá uma competição, e aí você pode compartilhar direto no Teams, né? Ele dá essa possibilidade de você já jogar como uma tarefa do Teams. E isso já facilita bastante. Ao invés de você criar, né, o Kahoot, depois entrar no Teams, colocar link, etc e tal, ele já também dá essa possibilidade. Mas aí na semana que vem a gente vai trabalhar mais com ele, mostrando como criar atividade, como buscar um Kahoot. Tem de todas as matérias, tem assunto aqui pra caramba que você já pode reutilizar, você não precisa criar do zero, ou você pode criar o seu, tá? Dentro da sua disciplina, né? Você pode criar o seu específico, ou buscar um Kahoot já que já esteja pronto aí de algum outro professor que já fez. Única observação, né? Quando você buscar um Kahoot de alguém, só lê todas as questões, todas as respostas, para ver se não tem nenhum probleminha, porque eu já peguei Kahoot assim que alguém duplicou, porque você pode reutilizar, né? Deixar para reutilizar, e aí a pessoa judiou, colocou um monte de besteira lá no meio, que não tinha nada a ver, né? Então, se o professor não for atento, né, não... Só, o assunto é da matéria que eu vou dar. Vou pegar esse aqui e já compartilha com os alunos, depois dá problema, tá? E aqui, né, no recurso 3, lá dos recursos para utilização em aula, eu coloquei algumas dicas, né, de simuladores virtuais. É difícil a gente dar dicas de recursos assim específicos para a matéria, porque eu não tenho muita noção, não sei muito bem, né, o que faz na disciplina, mas tem uma infinidade. Isso não só, né, de busca que a gente pode fazer de sites sobre aquela matéria, mas existe muito aplicativo para celular. E às vezes a gente esquece dos aplicativos, né? Então você vai lá no Google Play, procura lá, né, por simuladores virtuais, que nem eu coloquei aqui, né, da mecânica, ele vai trazer vários simuladores. Mas assim, para eu dizer se serve ou não, né, para a disciplina de vocês, ou para aquilo que você está trabalhando dentro do seu componente, né, se vai ter alguma utilidade ou não aquele simulador, aí seria mais indicado para o professor dar uma olhada, né?
Então, esse daqui, ele trabalha com essa máquina, CNC, eu não sei se vocês utilizam na parte de mecânica aí de Assis, não sei nem o que faz esse negócio, mas ele simula alguma coisa de torno, sei lá, alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas tem outros também, né, específicos. De química, de física, também tem bastante simulador virtual que dá para vocês usarem com os alunos. Ou mesmo jogos, né? Você pode pedir para ele instalar no celular para ele poder treinar. E, por exemplo, na hora da aula dá para você abrir, né, na sua tela para mostrar como é que funciona, compartilhar, né, a tela que você está utilizando lá para mostrar para ele, né, quando não é no celular, ou mesmo quando tiver instalado no seu celular, tem como compartilhar a sua tela, né, do celular para mostrar para o aluno. Tá? Então, eu deixei algumas sugestões ali, enfermagem, né, química, física, tem bastante opção aí de uso, né, de sites que tem relacionado à anatomia humana, né, esse tipo de coisa. E esse daqui é um que tem sobre várias disciplinas, né, não só de mecânica, enfermagem, tem bastante professor que se inscreveu aqui no curso dessa área, né, de enfermagem, mecânica. Então, eu quis trazer aí alguns exemplos, mas na área de ensino médio tem um link lá que eu coloquei também, que tem vários simuladores específicos para química, para física, né, para biologia. Então, depois deem uma olhada com calma, né? Não custa nada para ver se vai funcionar para vocês ou não, tá bom? Não sei se vocês acharam aí no Teams, onde eu tô falando, esse item 3 aqui, né, dos simuladores. Vou ter que procurar lá, porque eu tô só olhando o vídeo teu aqui, eu não tô... Isso, aí eu depois tenho que vocês entrar lá. abrem. Isso, abre lá as guiazinhas, né, que eu tô mostrando aqui agora, que aí vai ter essas opções, tá? Aí aqui, ó, na guia 4, a gente tá falando dos exemplos, né, de plataforma para reforço escolar. Então, esse ano a gente fez também aquela avaliação diagnóstica nos cursos modulares, né, não só do ensino médio. E às vezes a gente percebe alguns alunos, eles têm uma deficiência lá de alguma série muito específica. E aqui nessa plataforma que eu compartilhei com vocês, do Khan Academy, ele trabalha essa questão desse reforço, né, de uma forma um pouco mais específica, no sentido que o aluno ele pode organizar, né, o seu estudo, ou o professor pode indicar o material que ele precisa estudar. Então, ó, tem para várias séries lá desde o primeiro ano, ele já trabalha com a BNCC, né? Então, tem a parte do prepare-se, né? Então, de matemática, por exemplo, o aluno vai entrar no ensino fundamental, então, ele vai fazer uma revisão de conteúdos dos anos anteriores, né, dentro da plataforma. E aqui no ensino médio também, né, o prepare-se aqui ensino médio, ele faz uma revisão até o 9º ano de conteúdos, no caso aqui a gente está falando de matemática, né? Mas ele tem também de outras disciplinas, tá? Mas não assim com esse... o forte aqui é a questão da matemática, mas a gente sabe que tem muitos alunos que têm muita dificuldade com matemática. Então, é uma forma do professor poder organizar um guia de estudos, né, de acordo com a dificuldade, né, que aquele aluno tem. Então, por exemplo, ele vai fazer os desafios lá sobre números, geometria, né, probabilidade. Então, o professor pode indicar um roteiro para o aluno, né, ou sugerir para o aluno entrar para poder fazer esse reforço. Então, ele sabe qual é a dificuldade maior do aluno. O aluno não sabe fazer conta de dividir. O aluno não sabe calcular a média, né? Então, ele pode indicar, né, roteiros de estudo para o aluno melhorar
parte que ele tem mais dificuldade, né, dentro do curso. Fora isso, como eu falei, tem outras disciplinas além de matemática também, né, história da arte, física, química, né, que são conteúdos também que muitas vezes os alunos sentem dificuldades na hora que vão fazer um curso técnico, né, e é parte aqui também de computação, tal, que dá para você utilizar. Não só como material de revisão, mas também para aprendizagem, né, de conteúdo específico, né, sobre a sua disciplina. Então, tem algumas coisas relacionadas lá à introdução de computador, JavaScript, né, para quem é da área de informática aí. Tem alguns colegas aí na aula também, né, então, conteúdo de desenvolvimento de site, né, HTML, CSS. Então, dá para a gente casar a ferramenta, né, com o conteúdo que a gente está aplicando para eles, e é uma forma da gente direcionar material para ele poder fazer um estudo à parte, né? Porque tem muito aluno que às vezes sente essa deficiência, né, de conteúdo ali para ele poder buscar, procurar. Às vezes ele não tem essa autonomia de procurar o que ele tem que estudar. Então, o professor pode ajudar indicando qual é o material que ele pode utilizar para poder fazer ou o reforço, né, de alguma coisa que ele não entendeu, que ele não aprendeu da aula, ou para ele dar continuidade. Então, o aluno ele quer mais, né? Ele quer mais coisas. Então, você pode indicar essa plataforma para ele. E a outra que eu coloquei ali para vocês é o Me Salva, né? Para o pessoal do 3º ano de ensino médio, que o Centro Paula Souza fez aquela parceria para os alunos estudarem para o Enem, né? Para vestibular. Então, os alunos que são do